de 3 ministros. Até aqui nós falamos 3 ministros já com a carta de renúncia pronta. O presidente com as reformas para andar e aposta nelas para poder mostrar um resultado. Porque pela fala dele é isso, o resultado veio por causa desse trabalho. Como ele faz para seguir adiante com esses desfalques? O professor Vila falou do momento em que o governante perde a conexão com a realidade. A gente pôde ver isso quando ele pediu para as pessoas saírem de verde e amarelo às ruas, foi todo mundo de preto. Logo em seguida, seu governo começou a definhar, ele tinha formado o tal Ministério de Notáveis. A declaração gerou críticas e suspeitas de que o ministro, o governo e a Lava Jato estariam agindo com finalidade política. Então vejam que as saídas estão muito fechadas para ele, Aros. Eu não vejo como ele vai se sustentar para além deste fim de semana. A informação é que talvez a gente não conheça os áudios hoje ainda, talvez não caia o sigilo hoje, mas isso é uma questão de horas. Se não for hoje, vai ser amanhã, e aí? E aí como ele fica confrontado com a sua própria voz, né? E uma mentira seria comprovada, tanto pela nota de ontem como agora pelo pronunciamento. Pelo menos uma, porque ontem ele disse que não fez nada e hoje ele diz, nunca autorizei que usassem o meu nome indevidamente. Se ele fala tudo, mais de uma vez, autorizando a tratar tudo com o Rocha Loures, depois o Rocha Loures aparece na pizzaria Camelo pegando uma mala de dinheiro, game over pra ele. Opa, alô você, que não tem o que fazer. Estamos aqui sobre os próximos atos do que está acontecendo no Brasil. Como eu estava comentando, foi muito cobrado, perguntado e tudo mais. Eu tenho pouca possibilidade de edição, onde eu vivo aqui, onde eu produzo algumas coisas, então muitas coisas vão direto pelo Google mesmo, tá? Então não fiquem vislumbrados por conta disso. Eu estou colocando uma sequência para tentar entender alguns fatos, né? E que eu vejo que são fatos historicamente. A gente tem inicialmente uma sequência que começa com o que eu tenho a impressão que é uma espécie de revolução colorida que está acontecendo no Brasil. Essa é a minha visão, que eu, pela minha avaliação muito pequena, eu anotei um bloco de notas, uma sequência pequena, para estar falando, direcionando as minhas palavras aqui. Tá? E esse bloco que vocês estão acompanhando aí na tela. Inicialmente nós temos ocorrendo a queda do Temer, mas essa mudança cataclísmica no que a mídia está chamando de terremoto da política nacional, numa forma completamente exagerada, bem midiática mesmo, de se posicionar, a gente tem que observar que é aquela fala marxista de que a história se repete, né? Como Marx falava, que é uma frase marxista que coloca, não é nem do Marx, mas a gente tem as marchas de 2013, quando elas ocorreram, né, em junho, que foi uma ação bastante anarquista, foi uma iniciação por uma revolta contra o aumento das passagens, ou seja, a população incapaz de pagar as tarifas, pelo nível que elas subiram, pela impossibilidade real e material. Então, assim, não se tem uma discussão sobre a taxa Selic, sobre a mudança da TR, para poder ver a taxa de juros da poupança. Não, eu não consigo pagar a minha passagem de ônibus e trem, ela aumentou, e aí eu não aguento mais, e já está uma situação insuportável. Então a população se revoltou em 2013. Porém, em 2013, nós temos também uma série de manifestações que foram curiosas, tá? No meados daquele ano, nós tivemos uma greve geral que foi chamada para os caminhoneiros. Já em 2013 foi a primeira greve dos caminhoneiros, tá? E essa greve, ela tinha por objetivo aparentemente uma desestabilização do governo Dilma, né, do governo petista ali. Esse objetivo de desestabilizar fica claro com o caráter de ser uma greve patronal. Então isso foi bastante ampliado.
bastante colocado, apesar da necessidade dos caminhoneiros ainda ser presente e tudo mais. A tentativa de direcionar essa greve para uma cooptação que fosse levar a uma oposição ao governo Dilma ficou bem claro ali. Só que foi uma greve pequena naquele ano, em 2013. O que ocorreu foram as marchas contra o aumento. Essas marchas contra o aumento, em meados, no intervalo entre elas, surgiu uma posição muito violenta por parte da polícia. Quando essa polícia começou a agir de forma mais pesada, mais intensificada, surgiu a figura do Black Bloc, certo? Que antes disso não tinha sido comentada, a figura do Black Bloc não tinha sido comentada pela grande mídia. Ela surge no meio desse processo, no Rio de Janeiro, em meados de junho, quando tem um ataque, assim, que varreu a orla ali no Rio, inclusive chegou a ter a morte de um ator ali também, que é o Gigante, né, um anão que tinha esse nome de O Gigante. O ator foi morto e no processo dessa violência, tá, vitimou essa pessoa. E aí se surgiu o Black Bloc como grande demônio, como grande vilão, para se tornar um vilão central dessa trama que fortaleceria as instituições com o uso da violência. Então o Black Bloc surge ali. Tinha também a figura dos anônimos, para quem não lembra também, isso não via da internet, né? Esses aqui eu acho que são mais importantes para a gente entender o processo da propaganda, tá? Não o processo material mais profundo, que, ao meu ver, agora tem que partir para uma luta armada, não há outra opção, né? Eu acho que a tendência, se a população não fizer isso, provavelmente a gente vai ser controlado por forças de extrema direita, assim, a tendência é a militarização do Estado com o cidadão desarmado, que aquilo que a direita reclamava é o que parece que está acontecendo pela própria direita, né? A elite da direita que está fazendo isso, não é uma esquerda, só para lembrar. Mas voltando ao caso aqui, os anônimos tinham várias facções, vários grupos também descentralizados, e a partir dos anônimos e do Black Bloc a gente vê várias figuras que não são necessariamente figuras do anarquismo, mas que estão usando a questão de criar uma oposição ao governo central como carro-chefe da desestabilização do governo atual para tentar se implementar um outro movimento, uma outra ação que vai ser inserido aí gradativamente com o movimento que nós conhecemos bem aqui da internet, que é o MBL, que é um movimento que foi financiado internacionalmente para poder fortalecer a linha do PSDB, que aparentemente, pelo que se parece, tá, não por teoria da conspiração, mas se parece que é uma ação internacional do imperialismo. Aí você pode falar, pô, mas não, isso é conspiração, velha história da esquerda dizer que os Estados Unidos ou forças capitalistas tentando forjar um ataque ao Estado brasileiro e tudo mais. Você pode até falar tudo isso. O problema é que o MBL recebeu apoio dos partidos que estavam no poder. Isso tem áudios divulgados pela UOL, se vocês procurarem é facilmente encontrável por via do WhatsApp, tanto do PSDB quanto do PMDB na época, e do DEM, especialmente o DEM, que, para quem não lembra, o DEM é aquele partido que era o antigo PFL, que antes fazia parte do Arena. Então, a partir daí a gente tem um processo que vai se adentrando nos movimentos de 2013, nas marchas de 2013, para direcionar esse movimento. Inclusive, isso acontece também por parte da esquerda. Os movimentos de esquerda, nas marchas, vão se utilizar amplamente de ações da CUT, de tentar pedir e apelar para a população por um outro viés, para tentar ir contra as marchas que virariam as domingueiras que a gente conhece, que foram as marchas em prol do impeachment, que vão começar em 2013, tá? Tudo bem. Por volta de 2014, toda a revolta popular que tinha em 2013, graças à propaganda e graças a esses dois grupos, tanto do MBL quanto da CUT, né, que eu não acabei não colocando aqui, vou colocar para caso alguém veja depois, e da CUT, né, não vou dizer que exatamente a CUT, mas o comitê central dela, porque a CUT também é bem dividida, ao contrário do MBL, que é uma facção só, certo? Uma facção só que tem um controle central e tudo mais, é bem centralizado, bem organizado por ali. Apesar da CUT ser centralizada, a sua parte interna é bem dividida. Então, se tem uma série de facções internas, que são vários partidos políticos, que têm posturas diferentes com relação à defesa da classe trabalhadora e de seus próprios interesses.
Então, a CUT é um pouco mais complexa que o Movimento Brasil Livre, que não é um movimento popular, tem isso também, é um movimento financiado por grandes empresas do capital nacional e internacional, especialmente o setor especulativo. E eu falo isso porque o próprio MBL claramente já demonstrou que pessoas físicas e partidos os pagam por aí, né? Mesmo eles falando que não, todo mundo sabe disso, então não preciso ser... tanto que em 2014, a gente vai ter um dos candidatos, os candidatos do MBL começam a se formar para as eleições a posterior a prefeito que aconteceram agora em 2016. Mas vamos lá. Em 2014 a gente tem as eleições diretas. Então a gente tem PT e PSDB, que estão ali como... Eles cooptam essas marchas e transformam essa revolta popular novamente em eleição. Tem casos assim até obscuros que levaram à queda de avião, que tornou Marina Silva candidata, toda aquela coisa que vocês já viram, e no segundo turno a Marina Silva passa a apoiar o PSDB. Isso fez com que o PT também colocasse que é uma ação do imperialismo internacional contra o partido em específico e tudo mais, quando na verdade esse próprio imperialismo também vê no PT grande força. Assim, o Obama tinha dito quanto o Lula era o cara. Existe no PT uma esperança de segurar essa revolta popular, e existe no PSDB uma ampla frente de cooptação da direita. Então, e na esquerda, por conta do PT, e na direita, por conta do PSDB. Então, as pessoas de esquerda, no segundo turno, com medo do PSDB, votaram no PT, e as pessoas com medo do PT dar um golpe comunista por conta de teorias da conspiração via internet que a gente vê aqui, votaram no PSDB. Teve gente que chegou a afirmar ou pela intervenção militar ou por Aécio salvarei o Brasil, certo? Então isso ficou bem presente ali em 2014. Isso tudo é um avanço de uma crise internacional que se agrava em 2015, que é um ano importante para a gente, que é o ano das ocupações das escolas, certo? Da greve dos professores, que aparentemente para muita gente não valeu de nada, né? Então, essa greve dos professores de São Paulo e do Paraná, ela reflete a falência do Estado brasileiro em administrar seus recursos para a população. Então, deixa bem claro que também existe dinheiro, e a maior parte desse dinheiro vai para a dívida pública. Então, a maior parte dos impostos, que o pessoal acha que é alto, que é roubo e tudo mais, e eu discordo muito, vai para pagar essa dívida de banqueiro. Então, as escolas, não só aqui, mas no mundo, mas no Brasil, tem essa tentativa de estar ocupando as escolas, tem a greve dos professores, no fim do ano, ela acaba reverberando essas greves nas ocupações das escolas, que vão se repetir ao longo aí de 2015 e 2016, na história aqui do Brasil, né? Sequência, a gente tem o processo de impeachment. O processo de impeachment que foi defendido pelo PCdoB, que não iria acontecer. A Dilma se posicionou como não vai ter golpe, foi pedir apoio para os Estados Unidos imediatamente, onde também foi o Moro participar ali em Washington um pouco antes. Então, há um processo de pedir uma bênção ali para o governo americano, da parte tanto do setor do judiciário quanto do executivo do nosso país, com relação às próprias ações. Alguém pode falar, poxa, conspiração. Não, não é conspiração. Eles estavam em Washington pedindo ajudas. Por que eles estavam pedindo ajuda em Washington? Porque eles estavam lá em Washington. Porque eu sonho que é uma conspiração? Porque eu acho que... Não, eles estavam lá. Por que estavam lá? A gente pode deixar essa dúvida, assim como a meta da Dilma, em aberto. A gente pode deixar isso em aberto. Mas eles estiveram lá, certo? Tanto a Dilma foi pedir apoio para os tribunais internacionais, por conta de colocar isso como um golpe, quanto o Moro, o juiz Sérgio Moro, foi apresentar o problema de corrupção sistêmica do Brasil. Esses dois processos, obviamente, o do Sérgio Moro foi amplamente divulgado pela mídia até meados do debate com o presidente esse ano. A gente já vai falar um pouco disso. Bom, tem o impeachment, né, por conta das pedaladas fiscais. Esse impeachment por conta das pedaladas fiscais deixa de ser crime. Isso foi amplamente feito por vários governadores, inclusive a defesa do PT foi tentar colocar que se ela fosse derrubada, não só do PT, mas de outras frentes de esquerda, que se ela fosse derrubada, que em sequência então fossem derrubados todos esses governadores. E isso não ocorre, né? Isso é óbvio, claro.
porque o pessoal achou que é o sistema jurídico que comanda, o sistema legal, isso tudo são grandes falácias, engodos para ocultar a verdadeira força da dominação, que é uma força econômica. E fica bem evidente nesse processo aí do impeachment, onde as próprias pedaladas deixam de ser crime. Então, isso passa de crime para não crime praticamente de um dia para a noite. Em 2 dias é julgado que o crime que a Dilma cometeu, pela qual ela foi impeachmentada ou impedida, deixou de ser crime. Isso dentro do sistema jurídico traria a Dilma de volta. Tá? Porque quando o direito retrocede, ele retrocede sempre em favor do réu. Então, se você perde um direito, mas esse direito retorna, você automaticamente o reconquista. Isso pela cátedra jurídica, pela lógica jurídica. Obviamente, na prática, não é bem assim. Uns são mais iguais que outros. As várias ações que a Dilma tenta tomar para poder defender alguns dos seus também demonstram o caráter parcial dos julgamentos com relação ao PT. A gente tem a Dilma tentando colocar o Lula como ministro para ter foro privilegiado, e aí um juiz automaticamente, 3 minutos depois, esse é um ponto bom de se lembrar, retira a Dilma, retira da Dilma esse ministério do Lula, retira automaticamente o Lula, e depois, quando o nosso atual presidente assume, Michel Temer, ele coloca 8 pessoas na mesma situação que levaram o Lula a ser impedido. Então, isso fica bem claro, a forma como o judiciário trabalha em prol de um grupo com relação ao outro. Uma das falhas do PT é que o PT só escalonou o Supremo Tribunal, ele não tem esse entranhamento que o PMDB e o PSDB têm com o judiciário. O judiciário sempre esteve comprado e nas mãos do PSDB em maior escala. Ocorre o impeachment de forma muito rápida, de forma muito direta, com o processo de intervenção no período das Olimpíadas, já também numa tentativa de obscurantismo, né, para tentar ocultar esse processo. E depois disso, você tem, junto com esse processo de impeachment, você tem essas marchas de rua que a Rede Globo noticiou largamente, demonstrando como se a população é que fosse responsável por esse impeachment, quando na verdade foi um golpe completamente parlamentar. A mesma coisa vai se repetir agora com o governo Temer, né? Então a gente está indo para um viés do governo Temer, onde o governo Temer também está tendo manifestações marcadas para pedir eleições diretas, em meados de 2017 a gente tem eleições diretas, e pede a prisão, e tem a prisão do Aécio Snow aí, e a prima dele lá, que o pessoal vai sendo preso, né? Os parentes do Aécio. Agora, a Polícia Federal, magicamente, esse é o grande mote da questão, magicamente a Polícia Federal se articulou agora para atacar o Aécio pesadamente, coisa que não fez nem em 2010, quando ficou claro que o Aécio preparou um dossiê contra o Serra, e o Serra acusou o PT desse dossiê, mas ficou provado pela essa mesma Polícia Federal que esse dossiê foi feito pelo Serra, nada aconteceu com ele, não foi sequer investigada a questão do envolvimento do Aécio com o helicóptero de cocaína, que também tinha esse mesmo processo de esquema, só foi preso o piloto, e agora, da noite para o dia, mediante uma delação, que a contestação do próprio Temer é que ela pode ter sido editada, e pode, né? Vamos pensar na ampla defesa do réu, ela poderia ter sido editada e não ser real, isso pode acontecer, precisaria de uma perícia e tal, mas mesmo assim não precisa ter essa paciência. O áudio já foi tomado como prova e automaticamente já houve uma perseguição em cima do Aécio, como nunca antes na história desse país. No caso, o governo Temer agora tem a tendência a cair, mas qual o objetivo, qual o motivo de agora a elite que controla, como a JBS e a Odebrecht, fazer com que o Temer venha a cair? Só para deixar claro, a JBS e a Odebrecht foram colocadas pela justiça como pagadoras de multa, elas vão ter que pagar indenizações ao Estado por conta das ações que fizeram, ou seja, a gente não está vendo ainda uma ação de prisão dos donos dessas empresas, pelo menos não por enquanto.
Acho difícil que isso venha acontecer. Por enquanto, o único empresário preso é o Eike Batista, que também lá atrás teve outro processo de ação, e a correlação entre uma coisa e outra ainda leva as pessoas a acreditarem que a justiça funciona. É isso que está sendo a problemática. Na verdade, isso é um jogo de um grupo de mafiosos contra outro, e a gente tem que compreender isso. A correlação real que tem que ser colocada é que todos eles, nenhum deles nos representam. Era a primeira fala de 2013, né, se vocês se lembrarem. Não era, nós estamos aqui pelo PT, era ninguém nos representa. Isso foi modificado ao longo desse tempo. A população foi costurada e reorganizada para passar a acreditar em um grupo de heróis contra um grupo de vilões no setor parlamentar. É isso que está acontecendo hoje. Está se criando um sistema que justifica uma nova frente, uma nova elite, uma nova organização social, que alguns, agora, por mais absurdo que possa parecer, estão cooptando na militarização. Está agora cada vez mais acreditando na possibilidade real, por conta da propaganda iniciada em 2013, de nós termos um governo militar, um governo militarizante, ou um governo centralizado na violência policial, um Estado ultrapolicialesco, ou seja, uma intervenção do Estado na economia de forma policialesca. Essa é a grande intervenção que os liberais não abrem mão. Então, estão buscando agora. A população está começando a ser dominante de que a justiça é um sistema puro, um sistema ideológico, um sistema único. Então, a condição hoje tem aos da direita se organizando agora o que pode ser perigoso, que seriam as eleições indiretas. E aí é o processo onde eu vejo que a questão pode ficar mais grave. O processo da eleição indireta, segundo a legislação, pode nos levar à prática que torne o partido político da direita, o partido político de direita, ou que de esquerda que seja, mas esse partido que for eleito nesse processo, ele pode também estar tramitando junto com a ideia de permanecer por mais 4 anos no poder. Mas há uma tentativa também de tornar essa uma constante presente, entendeu? Isso me preocupa muito. Isso me preocupa muito. Porque a partir daí a gente não vai ter forças para se articular, para criar uma saída para essa situação que venha da própria população. E essa saída, ela já não existia em 2013. É isso que eu gosto de frisar. Em 2013 havia uma forte revolta, mas não havia uma organização no setor econômico, uma correlação com esse setor de produção e modo de sobrevivência da sociedade para a gente conseguir fazer uma superação desse sistema de coisas. Naquele primeiro momento, as pessoas só estavam com necessidades, e ainda estão, e cada vez mais estão, com necessidades para estarem sobrevivendo, vivendo e trabalhando na sociedade atual. A pressão ideológica coloca com que a população acredite que ela não faz parte da massa dos descontentes, dos pobres, dos desfavorecidos nessa situação. A grande parte da população, em toda parte dentro do capitalismo, acredita que um dia há de se tornar esse 0,1% que controla toda a riqueza do país. Inclusive, na própria internet, nós temos gente aí de todo tipo defendendo esse tipo de ideologia. A gente tem o movimento ANCAP, que vem junto com o Instituto Mises, defendendo que se não fosse a intervenção do Estado para dar algum recurso, algum dinheiro para a classe mais pobre, ele não estaria cobrando tanto imposto e dessa forma as microempresas poderiam ser milionárias, poderiam competir com o Walmart, coisas assim. E aí pequenas empresas, pequenos e microempresários começam a se convencer de que eles têm que defender a elite capitalista. Você tem frentes como esse Instituto do MBL e outros grupos do PSDB que defendem uma ideia moral de política,
mesmo eles sendo imorais, mesmo eles mesmos não cumprindo esses pré-requisitos de moralidade, de paladinice, né, de serem paladinos da justiça, mesmo eles não tendo, eles fazem uma defesa moral. Essa defesa moral também, ela embarca num outro setor ideológico. E, finalmente, a gente tem realmente a frente mais raivosa com relação à esquerda, que é uma frente fanática, realmente, que é uma frente que beira os elementos do fascismo, que quer a destruição de tudo aquilo que representa o que eles são, povo. O que demonstra que o ser humano é parte de um povo, parte de um grupo social, de um trabalhador, e que demonstra que ele também é parte da pobreza, que trabalha para deixar a população tendo recursos em toda parte. Essa imagem da esquerda é isso que eles querem destruir, o verniz de esquerda, ou coisas que lembrem eles de ser trabalhadores, que lembrem que eles trabalham e produzem para sobreviver. Esse tipo de gente quer a intervenção militar, ou a monarquia, ou a coisa mais reacionária possível. Esse movimento tem crescido muito. Então, e por quê? Então a gente está numa sinuca onde a gente vai ter uma centralização de poder do Estado, onde o poder vai estar mais centralizado por uma elite capitalista de extrema-direita. Isso está tendendo a acontecer, e o povo vai achar que foi o grande responsável. Mas, na verdade, ele vai estar de novo parado vendo a proclamação da República. Por hora, é isso. Paz, se puderem, e até mais. Olha, mas desculpa, mas a gente tem que fazer de uma maneira bem descontraída, se bem que hoje em dia está meio difícil viver de uma maneira descontraída, né? É verdade. Não apenas em função de eventual insegurança pública, mas sim e principalmente em função de uma insegurança social, né? Nós não sabemos uma insegurança econômica, não é? Olha, você chamou o público de você, então você vai me permitir continuar chamando de você também, né? Por todo o respeito que o você me merece, né? Michel, é o seguinte... Você não acha que vocês falam demais e falam demais, a vida inteira eu tenho ouvido as pessoas falando sempre as mesmas coisas e nada acontece? Onde é que nós temos culpa? Bom, eu acho que... primeiro eu vou responder por mim, né? Eu tenho uma vida pública de alguns anos. Nesta vida pública eu sempre procurei cumprir alguns objetivos. Mas evidentemente que a solução desses problemas globais dependem de uma nova cultura política, uma nova cultura social. E eu vou dizer a você, eu acho que os primeiros instantes em que se verifica uma mudança da cultura do país são precisamente estes momentos que, digamos assim, nasceram com a Constituição de 1988. A Constituição de 88 estabeleceu uma extraordinária possibilidade de participação popular, que antes, você sabe, e nós todos sabemos, era extremamente dificultada, seja pela ordem jurídica então vigente, seja pela atuação política de quem comandava o país, comandava os estados. Era extremamente difícil. Foi esse movimento de participação que permitiu, convenhamos, que nós dessemos muito recentemente um exemplo para os países de primeiro mundo. O chamado impeachment não é uma peça de país de terceiro mundo, não é? A peça dos países de terceiro mundo, de segundo mundo, é o golpe de Estado, não é? E nós aqui fizemos funcionar todas as nossas instituições regularmente, especialmente uma instituição chamada Povo, que foi às ruas, participou, exigiu.